Muito bem, pessoal. Espero que vocês estejam todos em paz, com muita vontade de aprender. Vamos aqui tentar fazer um vídeo de revisão dos nossos temas estudados aí em sala de aula, para que vocês consigam realizar uma boa prova, tá bom? Então aqui vocês vão ver, assim, de modo um pouco rápido, mas que seja suficiente para vocês lembrarem tudo aquilo que é necessário. Tá bom? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, vou destacar aqui quais são os temas importantes que nós vamos ter na nossa avaliação, tá bem? Então o primeiro deles aqui é os nossos números naturais, tá certo? Então o que significa esses números naturais e o que eles são importantes? Qual é a parte importante deles para nós? O segundo tema que nós estudamos foi a transformação de números naturais em romanos, tá bom? A gente vai fazer aqui uma revisão básica de como é essa transformação. O terceiro tópico que é importante que nós estudamos foi que todo número natural pode ser decomposto e que essa decomposição ela ajuda a entender algumas coisas que acontecem com os números, tá certo? Então a gente vai aprender a decomposição dos números. A seguir, nós estudamos os números inteiros, certo? E dentro dessa ideia dos números inteiros, nós aprendemos também a usar a decomposição e outras propriedades para trabalhar com eles também de modo tranquilo. Depois nós tivemos aqui um outro tema que foi a contagem direta e indireta. Vamos relembrar aqui a ideia de contagens, tá bom? E por último, nós temos aqui os nossos belos números racionais, certo? Esses números racionais são aqueles que se apresentam em formato de fração, de decimal e assim por diante, tá bem? Então a gente vai ter falar um pouquinho sobre esses 6 temas e que eles com certeza estarão nas nossas provas, tá? Na nossa prova, tudo bem? Vamos lá então? Ok, vamos lá. A princípio vamos falar das propriedades dos números naturais, certo? Então deixa eu colocar aqui uma coisinha para a gente diferente. Vamos fazer o seguinte, o que nós temos aqui nos números naturais que são importantes? Primeiro é relembrar quem são eles. Então os números naturais, eles são assim representados em forma de conjunto como sendo aqueles números que naturalmente você usa para fazer contagens, certo? Então o próprio nome já diz aqui o significado do que é um número natural. Eles não têm fim, tá legal? São infinitos e essas são, vamos dizer assim, essa é a sequência deles. E como eu já falei para vocês, todo número natural, todo número ele consegue ser organizado em uma reta orientada. Os números naturais seriam assim. Aqui nós teremos o zero, um pouquinho mais à frente aqui teremos o número 1, certo? Na mesma distância do 0 para o 1 estaria o 1 para o 2, porque é uma unidade de diferença e assim por diante. Aí nós teríamos aí a organização dos números naturais, certo? E aqui nós teremos a ideia de infinito para a direita, dizendo aí que os números naturais não têm fim, certo? Então essas são as características dos números naturais. Agora nós vamos ver que os números naturais possuem também uma coisinha chamada de propriedades, tá? E o que são essas propriedades aqui? É que vale a pena muito a gente poder lembrar, certo? Então vejamos. As propriedades diz o seguinte. A primeira dela, eu vou chamar de P1 aqui, certo? Então a propriedade 1. Essa propriedade ela é chamada de fechamento, certo? Vale muito a pena vocês lembrarem esses nomes, tá legal? Então, fechamento. O que essa propriedade diz? Diz que se vocês pegarem qualquer 2 números naturais e somar um com o outro, o resultado vai continuar sendo um número natural, certo? Como exemplo, eu posso pegar aqui o seguinte, se eu pegar um número natural qualquer, tipo 7, e vou adicionar aqui com outro número natural, por exemplo, 15,
Olha, o 7 é natural, o 15 é natural, e o resultado dessa adição do 7 mais 15, que daria no caso 22, também é um número natural. Tá? Então nós dizemos que a adição ela é fechada, aliás, que os números naturais é fechado em relação à adição, tá certo? Então essa é a propriedade número 1. A propriedade número 2, vamos colocar aqui de uma coisinha diferente. Então, essa propriedade número 2 pode dizer para nós o seguinte. Ó, vou colocar aqui a propriedade número 2. O que diz essa propriedade? Diz que existe um elemento neutro, certo? Na adição. Que elemento neutro seria esse? Aquele número que, quando adicionado a outro número natural, não modifica o valor daquele segundo número. Então, se você relembrar de toda a sua experiência com números, você vai perceber que o elemento neutro da adição é o zero, certo? Então, aqui eu tenho que o zero, se eu for adicionar com qualquer outro número natural, vai permanecer sempre o mesmo número natural que foi adicionado com ele. Ou seja, o zero não aumenta ou não altera o valor do outro número natural que foi adicionado com ele. Legal? Então nós temos aqui essa ideia de elemento neutro. Vejamos agora a terceira propriedade. Vamos colocar aqui de verdinho. O que essa propriedade número 3 nos diz? Vou colocar ela aqui, ó. Pronto, a terceira propriedade. Diz que os números naturais, eles gozam de uma propriedade chamada de associativa, certo? Então vamos pensar o que é essa associação. Olha só, o que é a propriedade associativa? Ela diz para nós o seguinte, que numa determinada situação, que eu vou colocar aqui uma ideia, eu quero adicionar aqui o 2 mais o 3 mais o 5, por exemplo. Adicionar eles significa que eu posso fazer uma determinada associação para dar assim um intervalo ou uma parte dessa adição aí, uma certa prioridade. O que seria isso? Vou colocar aqui a seguinte ideia. Vou dizer que essa expressão 2 mais 3 mais 5 seria a mesma coisa que eu fazer o seguinte, que eu pegar o 2 e adicionar com quem? Com o 3 mais 5. Olha só. Isso que eu estou fazendo aqui é dizendo que a gente pode fazer primeiro o 3 mais 5 e o resultado de 3 mais 5 adicionar com o 2 aqui, que vai ser a mesma coisa que pegar o 2, adicionar com o 3 e depois adicionar com o 5. Tá? Então a gente pode associar números. Isso aqui também seria a mesma ideia que se eu associar primeiro o 2 mais o 3 e depois o resultado adicionar com o 5, certo? Então ficaria assim, mais o 5, ó. Tá bom? Então nós temos essas possibilidades. Então essa é a ideia de associação. Vocês podem fazer associações de números para ter uma determinada preferência no cálculo. Vamos para a propriedade número 3 agora, que é uma das propriedades bem interessantes que nós temos. 3 não, número 4, perdão. Propriedade número 4. Olha aqui eu escrevendo em romanos, tá vendo? Propriedade número 4. O que essa propriedade nos diz? Que nós podemos comutar. O que é essa comutar? Vou colocar ela aqui, comutativa. Comutar quer dizer trocar, certo? Trocar de posição. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho, eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui de cima. Se eu tenho o 2 mais 3 mais 5, significa que esse resultado 2 mais 3 mais 5 é a mesma coisa que 3 mais 2 mais 5. Veja, a gente trocou a posição do 2 e do 3. Isso é comutatividade. Vocês podem trocar a posição que não vai alterar o resultado. E significa também que seria a mesma coisa que se pegássemos o 5 mais o 2 mais o 3. E assim por diante. Tá vendo? Observe que as ordens aqui estão colocadas em posições diferentes,
mas não tem problema, isso é válido, tá beleza? Então nós temos essas 4 operações que são chamadas de 4 propriedades, que são chamadas de propriedades da adição dos números naturais em relação à adição. Legal? Vamos refazer aqui a ideia, vamos destacar aqui esses nomes. Vou colocar aqui um amarelinho bem legal. Vamos destacar ele aqui. Olha só, relembrando os nomes das propriedades. Propriedade de fechamento, certo? Então vocês vão lembrar disso, ó. Fechamento, elemento neutro, ok? Associativa e comutativa. Não importa a ordem, tá bom, pessoal? Aqui eu estou usando P1, P2, P3 e P4 para representar elas, mas não significa que a propriedade 1 é obrigatoriamente fechamento, que a propriedade 3 é obrigatoriamente associativa. Esses números que eu estou usando aqui é apenas para colocar uma sequência, tá bom? Mas qualquer posição que elas aparecerem aí, não importa. O importante é vocês saberem que são essas 4 propriedades. Legal? Beleza. Então aqui já temos nosso primeiro ponto importante que vocês devem saber e relembrar. Combinado? Valeu, galera. Vamos ao próximo tópico.